Day.Soul, eu acho. Tá rolando, hein? Tá gravando. Então é isso aí. Vamos lá. Vou estar começando hoje tocando uma música de minha autoria. A música chama-se Novos Caminhos. E antes de estar tocando, queria estar apresentando a banda. Hoje nós viemos com um formato bem reduzido, só para mostrar o trabalho, né? Mas normalmente nós tocamos com saxofone, com teclado. Então hoje somente para demonstrar o trabalho em si. E na guitarra, Leandro Costa, guitarrista. Na batera, Jefferson Cardoso. E vamos tocar uma música minha chamada Novos Caminhos. E é isso aí, vamos lá. Um, dois, três.
Bom, primeiramente eu queria estar me apresentando. Eu sou David Soares, eu sou contrabaixista e queria estar falando um pouco da minha carreira, de como eu comecei a tocar contrabaixo. Na verdade eu comecei com 12 anos, comecei a tocar violão. E aí comecei sozinho, na época era revistinhas que vendia em bancas de jornais, aí eu comprava aquelas revistinhas, aprendi os acordes, né? E com o passar do tempo eu fui conhecendo outros baixistas, aí o meu primeiro contato de ver o contrabaixo foi num show do Arthur Maia. Eu fui assistir um show do Arthur Maia no Multicenter. Até então eu não sabia que tinha como se fazer tantas coisas com o contrabaixo. Eu tinha visão do baixo apenas como um instrumento de acompanhamento, né? Aquele instrumento que você só toca a tônica do acorde. Quando eu assisti o show do Arthur Maia, aquilo já abriu o meu horizonte. Acredito que ele seja na verdade a palavra correta, né? Inspiração, né? A inspiração para muitos músicos, para muitos baixistas. E ali eu vendo aquela forma de tocar, eu me interessei de desenvolver a técnica, de estudar o instrumento. Isso leva-se um tempo, né? Então, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo e tive a oportunidade de estudar com alguns baixistas conceituados aqui de Niterói e fiz alguns cursos de harmonia, alguns cursos de improvisação. E hoje eu estou gravando meu primeiro trabalho. Na verdade, o meu primeiro trabalho eu já tento gravar ele já há muito tempo, mas aí você vai passando-se o tempo, você vai vendo que não é de uma certa maneira, que existe um cuidado maior com a parte de produção, com a parte de gravação, de quem vai tocar. Então é uma coisa que não é tão simples de ser feita. E eu hoje estou gravando meu primeiro disco instrumental, chama-se Outono Azul. É uma música que eu já fiz tem uns 5 anos, mais ou menos, essa música.
E agora eu estou conseguindo gravar ela. É uma música, uma mistura de maracatu, uma mistura com samba, com maracatu, um ritmo, né, bem brasileiro, e com aquela pitada do jazz, né, que não pode faltar para o negócio, é para dar o tempero, né? Então essa mistura toda. E essa música que eu toquei anteriormente chama-se Novos Caminhos, né? Foi uma fase da minha vida que eu passei e acabei compondo essa música por um momento que eu passei de trilhar novos objetivos, né? Trilhar novos caminhos, novas ideias. E queria estar falando da minha banda também, a galera que me acompanha todo esse tempo. Leandro, um guitarrista que sempre me acompanhou. E hoje nós já temos algum tempo, né, que estamos juntos tocando. O Jefferson veio um pouco depois, mas depois que entrou para a banda, ele acabou incorporando, né, o projeto. E aí o tecladista era um, depois saiu, ficou outro. Agora hoje nós estamos com o Alexandre, que não está aqui hoje. A gente veio numa formação bem reduzida, somente para tocar o trabalho, como eu tinha falado. Tem o Alexandre no teclado, né, o Leandro na guitarra e o Jefferson na bateria. O Fábio está chegando agora para tocar sax com a gente, mas ainda está chegando ainda no projeto. Quem tocava anteriormente era o saxofonista, o Kesley, que hoje não tem mais como estar tocando com a gente. Mas o projeto ele continua. A música já está na minha vida desde que eu falei, quando eu comecei com 12 anos. Eu nunca tive muito apoio familiar. Na minha família ninguém era músico. E assim foi uma coisa que eu acabei, vamos dizer assim, com o tempo, eu tive que ir sozinho. Meu primeiro instrumento, na verdade, eu acabei ganhando um primeiro baixo, que o baixo não tinha nem... O baixo era empenado, o braço todo desregulado. Aí eu, para poder botar as cordas ajustadas, eu colocava uns palitos de madeira no instrumento, para que ele pudesse ficar regulado, porque o baixo era muito empenado. E aí eu tinha uma caixinha de som pequenininha, a caixinha furada ainda, saía aquele som feio aberto. Mas tudo faz parte do início, né? Foi aquele meu início ali, eu tocando contrabaixo. E aí, minha família, ninguém músico e tal, mas eu sempre ouvindo, né? Eu tinha um violão, eu ficava em frente ao rádio, tirando as músicas de ouvido. Não tinha hoje, como tem o acesso hoje ao YouTube, a todas essas ferramentas que tem hoje. Então era bem mais complicado de você obter uma informação. Às vezes era um livro ou uma aula particular que você fazia com um professor, né? Um profissional. Então hoje eu acredito que as informações estão muito mais acessíveis e de uma forma que você tem o conforto de você ter uma aula, você ligar o seu celular, o seu notebook, você ter tudo aquilo ali disponível para você poder estudar, né? Então acho teve um lado bom de nós valorizarmos mais as informações, né? Então às vezes a questão da pessoa ter as coisas muito facilitadas, as pessoas acabam não valorizando tanto essas informações. Então quando de repente você tem mais dificuldade para alcançar aquelas informações, aquele conteúdo, para que você se torne um músico, né? Porque a vida de um músico, ela é, acredito eu, uma vida muito regrada. Você pensa que tocar é aquela coisa simples, aquela coisa fácil de você fazer, pensa que a música... Mas quando você vai botar a mão no instrumento para fazer, você sabe que é uma vida de dedicação. Você tem que estar diariamente com o instrumento na mão para que saia alguma coisa, porque é muito difícil o instrumento, né, em si. Cada instrumento, acredito que cada músico
assim, tem que ter uma dedicação grande de horários, de estudos, e às vezes nós temos nossos trabalhos além da música. Então hoje ainda não vivo exclusivamente só da música, eu tenho meu trabalho e também dou aulas, gravo e tal, mas acredito que o apoio também à cultura hoje é muito pouco, né, para os músicos, lugares para você apresentar o seu trabalho. Então a gente faz um trabalho meio que na raça mesmo, né, aquela coisa de lutar mesmo pelo nosso espaço e tá buscando o nosso lugar também. Então essa galera tem me acompanhado, tem estado junto comigo, né? E eu hoje corro atrás do meu sonho, na verdade um objetivo que eu quero realizar, de gravar o meu trabalho, tocar a minha música, fazer a minha inspiração, transformar isso em música. E é isso. Eu tenho alguns anos já lutando para que isso aconteça. Eu acredito que hoje eu tenho um apoio maior de muito mais pessoas, mas o início realmente é um pouco mais complicado, né? Aí depois de algum tempo eu consegui comprar o meu próprio instrumento, depois de alguns anos, né? Aí hoje eu estou com um contrabaixo Tajima, um Tajima TJB5. É um instrumento, acredito, um custo-benefício médio, né? Não é um instrumento tão caro, mas que atendeu a minha necessidade de som, né? Os timbres de som que eu queria alcançar esse instrumento, por ser um instrumento jazz bass, ele tem mais ou menos a mesma característica do Fender jazz bass, né? Então acho a sonoridade do instrumento bacana e acabou atendendo a minha demanda de som, né? Hoje nós viemos numa formação reduzida, a batera nós viemos só com uma caixa, viemos com a guitarra e eu no baixo. Então as minhas músicas, algumas músicas têm muitos arranjos de sax, mas a gente vai fazer uma adaptação, né? No caso, vamos estar adaptando, o Leandro faz os temas e aí eu vou tocando as harmonias aqui. O baixo em si, o contrabaixo, é um instrumento anteriormente, né? Antes ao Jaco Pastorius, que era o grande mestre, o grande baixista, né? Acredito que todo baixista teve a influência do Jaco Pastorius e do Arthur Maia aqui no Brasil, né? Acredito ser os baixistas que mais influenciaram pessoas. Então o baixo era visto como um instrumento apenas, né? Aquela coisa de fazer só a cama ali, só a cabeça da nota, né? Então hoje nós vemos o baixo como um instrumento de criar solos, né? Como eu fiz alguns solos, criar melodias, né? Então acho isso interessante. E aí eu comecei a me despertar por essa questão da melodia, do solo, da improvisação, que antes era mais visto ao instrumento de sopro, ao sax, ao trompete, a guitarra em si, né? Era mais voltado a esses instrumentos. O baixista normalmente era aquele cara que sobrou o contrabaixo ali, você só sabe tocar a cabeça da nota, vai lá e tocar contrabaixo. Então hoje o mercado musical, olhando assim, nós vemos muito baixista bem preparado. Então se você não tiver uma rotina de estudo, acredito que para você se tornar um baixista é meio complicado, porque a concorrência é muito grande, tem muita gente boa tocando, né? Mas eu acredito na seguinte tese. Eu acredito que tem lugar, né, para todo mundo fazer o seu som, desde que você faça com qualidade, com dedicação. Então eu acredito que tem espaço para todo mundo fazer o seu som. Então é isso. Um pouco do meu trabalho. Eu queria apresentar a galera, apresentar o Leandro, o Jefferson, se vocês tiverem alguma coisa a falar também de vocês, as pessoas que me acompanham nesse projeto. E é isso. Leandro, quer falar alguma coisa? Então, como eu já havia falado, né?
e muitas pessoas me conhecem, eu te conheço assim mais ou menos uns 15 anos. E eu lembro até hoje que eu encontrei com você e falei, poxa, vamos tirar um som, vamos marcar um ensaio para a gente poder ali tocar alguns temas, algumas músicas. Mas sendo que na época eu era muito voltado assim pro lado mais do blues, o rock, né? Aí esses tipos de estilo, né? E depois, quando eu comecei a tocar com você, você assim, eu tive uma influência assim, mais voltado pro jazz, né? Na qual eu pude assim, ficar com a mente mais aberta para outros tipos de música também. E quando você está assim, só tocando um estilo, você fica rotulado só tocar aquilo ali. Até quando você vai pegar seu instrumento para poder fazer um acorde, quando você vai fazer ali vai tocar o jazz, você já não consegue executar muito, porque você só está ali habituado a tocar só o rock ou o blues, né? Então eu pude também tá dentro desse estilo aí que é o jazz, né? Através aí da tua pessoa. Sim. E é isso aí, vamos seguindo o nosso som, né? Vamos seguindo o nosso som. O nosso projeto, nós tocamos um pouco do meu repertório, das músicas que eu componho. Aí tocamos música de Tom Jobim, aí misturamos também, aí você vai pro lado de Miles Davis, vamos tocar alguns stands de jazz. Assim, diversos compositores, né, da música brasileira. J.R. Beltrame, um pianista, né? E assim, muita coisa de música brasileira. Eu acho que a música brasileira é uma música bem rica, né? Os 4 pontos do país, assim, a gente vê diversas linguagens, né, musicais, assim. A gente vai para o Nordeste, tem muita musicalidade. Aí você vai para o Sul, já é uma outra musicalidade, né? Rio e São Paulo já é um outro tipo de música. E assim, eu escutava muitos baixistas, né? Eu ficava fazendo aquela pesquisa de ficar ouvindo sonoridades de baixistas diferentes, e eu acho que isso vai aglobando o seu som, vai fazendo o seu som, aquelas influências, você vai tirando um pouco de cada coisa e aquilo vai entrando em você e você vai transformando isso em música de uma maneira positiva, né? E hoje com a internet fica mais prático, né? De você estar estudando, de você estar... eu queria também estar falando do meu curso. Eu também dou cursos pelo WhatsApp, né? Então eu tenho diversos alunos. Eu estou formando já um 3º grupo de WhatsApp, onde eu dou aulas. Eu comecei divulgando, aí comecei com um grupo de 5 alunos. E aí daqueles 5 alunos ali, eu fiz um outro grupo de mais 5. Depois, aí terminei aquelas 2 turmas. E aí comecei a divulgar mais, entrei mais para a área da internet hoje, porque se o cara não entrar hoje para o meio da mídia social, que seja Facebook, WhatsApp, YouTube, né? Eu acredito que ele fica um pouco para trás, relacionado a outros músicos, porque é a forma de hoje você tem essa forma de apresentar o seu trabalho de maneiras que você alcance muito mais pessoas do que antes. Anteriormente você para tocar e as pessoas visualizarem o seu trabalho, você tinha que estar num show ou num lugar. Hoje você ligou o celular, as pessoas estão te visualizando, estão vendo o seu trabalho, estão conhecendo sua música. Então acredito que tenha esse lado de bom. Eu também teve a época que era mais a música era mais CD, né? Eu não cheguei a pegar a época do disco, né? Mas
Acredito que muitas pessoas pegaram a época do disco, depois veio o CD, era aquelas fitas, né? Eu cheguei a ver muitos videoaulas de baixistas por fita VHS. Então, as informações eram muito mais reduzidas. Pô, e você para poder adquirir uma fita daquela era valor caro, absurdo. Aí você entra no YouTube, você vê isso tudo já mastigado. Tudo mastigado, o cara chega ali já tem tudo pronto, né? Então tem esse lado de bom, mas ao mesmo tempo eu acho que essas informações mais escassas, nós dávamos mais valor a isso, né? Mais valor às informações. E hoje, na verdade, o músico que ele quiser tá hoje tocando, tá fazendo a música dele, hoje o cara tem que estar estudando constantemente, porque, como eu falei, a concorrência pro instrumento é muito grande, tem muitos músicos que estão tocando coisas absurdas. Você vê, de repente, um garoto com 13, 14 anos fazendo coisas que você não imagina no instrumento. Então, eu acredito numa coisa. Eu passei um tempo que eu deixei de acreditar no meu trabalho. Eu peguei esse meu trabalho, deixei ele ali no cantinho ali. Estava ali o trabalho ali, gravado no computador, meus temas. Então, de repente eu falei, cara, eu vou voltar a fazer esse trabalho de novo. Eu dei aquela injeção de ânimo para voltar a fazer. E uma coisa eu aprendi com isso, a gente acreditar no nosso potencial, né? Não ter vergonha de fazer o que você gosta de fazer, seja o que for, você acreditar no seu potencial, acreditar no seu trabalho, acreditar no que você é capaz, e claro, com dedicação, né? Que exige uma dedicação, exige horas de estudos, e é isso, a gente acreditar na gente, acreditar no nosso trabalho, fé em Deus, sempre colocando Deus sempre em primeiro lugar nos nossos projetos, nos nossos planos. Nunca podemos deixar de esquecer isso. E acreditar, fazer. A palavra que eu deixo para o meu trabalho é esse, acreditar, né? E dedicação. Dedicação ao trabalho.